A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Hoje nosso último áudio, o fruto do Espírito. Último áudio, meus irmãos. Abre a sua Bíblia juntamente comigo em Gálatas, Novo Testamento. Você vai encontrar agora Gálatas. Pastor, mas eu tenho um pouquinho de dificuldade de achar Gálatas, eu vou explicar. No Novo Testamento você vai achar Mateus, Marcos, Lucas e João, certo? Os 4 evangelhos. Aí vem o livro de Atos dos Apóstolos, que quem escreveu foi Lucas. Depois de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar aos Romanos, carta aos Romanos. Depois, a primeira carta aos Coríntios e a segunda carta aos Coríntios. Você achou essas? Vamos lá de novo? Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, e aí você acha quem? Gálatas. Carta aos Gálatas, capítulo 5. O que é capítulo, pastor? Capítulo é o número maior, o número que está em negrito, né? Está bem escuro, é o número maior. Você abriu Gálatas, você procura os números maiores, aí você vai achar eles, né? Aqui achei o número 5. E aí o que é o número menor, tá bom? Então vamos lá. Gálatas 5, 22 e 23, que diz assim, ó. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Esses são os frutos do Espírito Santo. A pessoa que tem o Espírito Santo, tá entendendo? A pessoa que tem, eu vou te dar uma dica. Quando você for escrever Deus, não escreve Deus com D minúsculo. Não existe a letra D maiúsculo e não existe a letra D minúsculo. Isso. Se você escrever Deus com D minúsculo, você não está falando do nosso Deus, o Pai de Jesus. Não é dele que você está falando. Fica com Deus, D minúsculo, não é com aquele Deus, tá? Isso é uma aula que eu estou te dando aqui. Agora, quando você for escrever Espírito Santo, também não se escreve com E minúsculo. Quando se for falar do Espírito Santo de Deus, é com E maiúsculo. Quando for falar do Espírito do homem, é com E minúsculo. Tá entendendo? Então vamos lá. Gálatas capítulo 5, verso 22, está falando de um Espírito. Que letra que está aí na sua Bíblia? E maiúsculo? Legal, então estamos falando da pessoa do Espírito Santo, legal? Entendeu até aqui? Então vamos lá, que aprende e amarra, comigo tem que ser assim, aqui sim tem café no bule. Olha só, aí com o E maiúsculo você entende que está falando da pessoa do Espírito Santo, então aqui estamos falando dos frutos dele, né? Quem tem o Espírito Santo pratica esses frutos, quem não tem o Espírito Santo pratica outros frutos, vamos ver qual que é? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha que grave. Quem comete essas coisas não herdará o reino de Deus. Então, já entendemos um pouco, já falamos no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto áudio que foi ontem, né? Hoje nós vamos falar aqui no quinto. Ontem nós falamos um pouco de 1 Reis 14, do 1 ao 6. Hoje eu quero que você abra em 2 Reis, Velho Testamento, 2 Reis. Esse barulho aqui é porque eu tentei matar um pernilongo, olha só. 2 Reis, capítulo 6, não ri não, hein? 2 Reis, capítulo 6, versículo 9 a 12. Olha o que está escrito aqui. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, guarda-te de passares por tal lugar. Olha só, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali não uma nem duas vezes. Verso 11.
Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos e lhes disse: não me fareis saber nem dos nossos, é pelo rei de Israel? Versículo 12. E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, pois o profeta Eliseu que está em Israel faz saber o rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Pegou? Ah, não pegou? Presta atenção. Eliseu, que estava em Israel, ele sabia de tudo que o rei falava na sua cama, no seu quarto. O rei no seu quarto falava sem ninguém ouvir, e Eliseu sabia. Como Eliseu sabia? Isso é uma revelação que o Espírito Santo passava para Eliseu. E Eliseu falava ao rei para tomar cuidado, para não ir em nenhum canto, nenhum outro, porque o rei inimigo queria pegá-los. Essas coisas só podem acontecer quando a pessoa anda com Deus. Acabamos um estudo pouco tempo atrás, falando sobre as colunas da fé. E as colunas da fé vai trazer uma clareza de você entender que você tem que ter uma vida com Deus. Tá? Não dá para tirar Deus de uma caixinha e só usar ele na hora que a gente quer. Não, Deus não é assim não. Tá entendendo? Então entendemos aí. Portanto, é muito importante ter o Espírito Santo e praticar a palavra de Deus. Por quê? Porque assim, meus irmãos, a gente vai conseguir não só saber dos segredos e mistérios, mas muito mais, porque Jesus falou que nós faríamos obras maiores que ele. Esse estudo, na realidade, Deus me deu ele para te explicar claramente que você tem que ter os frutos do Espírito Santo. Então, se você agora não tem... Se você não tem, tipo, os frutos do Espírito Santo, não tem como. Tá entendendo? Se você não pratica os frutos do Espírito Santo, não tem como. Toda vez que você vai fazer a obra de Deus e você faz os frutos, as obras da carne, você pecou. Por isso mesmo, assim seremos conhecidos pelos frutos do Espírito Santo. Tá entendendo? É assim. Tenha amor com o teu próximo, seja satisfeito com o que Deus te dá, use tranquilidade para agir, tenha paciência com os mais fracos, seja você bondoso, seja com todos generoso, sempre acredite, é assim que Deus quer que você seja, tá entendendo? Use de mansidão com quem não espera isso de você, tá entendendo? A pessoa não está esperando isso de você, seja isso com ele. E por fim, seja sempre prudente, meu irmão. Assim, contra essas coisas não há lei. Dessa maneira você vence. Hoje, encontramos muitos pastores ou obreiros, pessoas que fazem a obra relaxadamente. Deus não quer que sejamos assim. Afaste das obras da carne e comece agora a fazer as obras e os frutos do Espírito. Eu sei que você talvez não entende muito disso, está começando agora no Evangelho, mas Deus tem uma obra, Deus tem uma palavra para você, tá entendendo? Deus quer que você modifique a sua vida. Então, você só tem que entender o seguinte: cada vez que você fazer a vontade do Senhor, tem que ser mostrando os frutos do Espírito Santo. Agora, fazer a obra do Senhor relaxadamente, o que vai aparecer? As obras da carne. E as obras da carne você não herda, você não vai herdar o reino de Deus. Por isso que você tem que tomar muito cuidado com as coisas que você pede, procura e busca. Você pode tropeçar. Assim, meus irmãos, eu trago a vocês esta manhã esse estudo, essa palavra, para que vocês compreendam que Deus tem uma transformação a lhes dar. Deus tem uma transformação a colocar sobre a sua vida. Mas tudo isso depende do quê? De você fazer a vontade do Senhor. Amém? Eu acredito, meus irmãos, que muitos de vocês estão procurando andar no reto, no correto, mas muitas das vezes tropeçam, caem. Por quê? Porque às vezes vocês estão seguindo a vontade da carne. E Deus não quer que vocês seguem a vontade da carne, tá entendendo? Deus não vê a nossa ação como uma legítima senha para você entrar no céu, como se fosse uma pessoa santa. Você não vai entrar no céu dessa maneira. Por isso que é necessário fazer o que é correto. Amém? Deus abençoe a todos, meus irmãos.